Galera, simplesmente saiu o episódio 7 de Gachakuta. E assim, sinceramente, pra mim tá sendo um dos melhores episódios fácil. Assim, o episódio 6 e o episódio 7 bateram ali como os melhores episódios dessa nova temporada de Gachakuta. Porque assim, poxa, a gente teve uma mega batalha, a gente teve muita emoção. E assim, eu não sei vocês, mas sim, eu peguei ali uma pequena referência a Dragon Ball na batalha do Zanka e do Rudo contra o Jabber. Então bora lá, porque a gente vai, como é de praxe, resumir esse episódio e depois comentar sobre ele mais pra frente do vídeo. A gente vai comentar sobre os melhores detalhes, então fica até o fim do vídeo, cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, meus amigos. Como eu disse antes, primeiro a gente vai fazer o normal. Vamos resumir esse episódio e depois a gente vai dar aquela comentada sobre ele, ok? Então sem mais enrolação, bora lá porque esse episódio tá incrível. O episódio ele retoma após os atos finais do episódio 6, né? Porque a gente viu ali que o Jabber, ele injetou ali com as suas próprias garras envenenadas um sintoma nele, um veneno nele, desencadeando ali uma fúria totalmente descontrolada, o que permitiu que o Jabber enganasse o amuleto do Grease, né? Pois o objeto ele falha em detectar intenção hostil, ou seja, o Jabber não pôde ser detectado. O Rudo, então, ele meio que ele se vê superado, sabe? E até o Zanka, ele retorna ali, repleto de veneno ainda. E ele consegue segurar o Jabber com o seu cajado. Pois, apesar do Zanka estar debilitado, o Zanka ele meio que ele traça um plano muito engenhoso e um pouquinho cabuloso para poder prender o Jabber, né? O plano dele é atacar o Rudo para ativar o efeito do amuleto, permitindo que o Rudo reposicione o Zanka diretamente contra o Jabber. E meio que tipo assim, ele não sabia se isso ia funcionar, e no final funcionou. O plano do Zanka ele funciona, sendo guiado pelo Rudo, né, para poder acertar ali golpes muito poderosos no Jabber, virando um jogo momentâneo, ou seja, foi algo por momento. Mas como nem tudo é vitória, o Zanka ele desaba exausto e o talismã do Grease se desfaz, ou seja, a personarma do Rudo se desfaz. O Jabber agora injetado com um anestésico retorna quase que ileso e consegue paralisar tanto o Rudo quanto o Zanka com uma toxina, com seu veneno. Ele arrasta o Rudo para fora do edifício, mas ele é interceptado por ninguém mais, por ninguém menos do que os zeladores, né, que chegam ali na hora para poder resgatar o Rudo e resgatar o Zanka. O vilão então ele tenta lutar, mas ele é forçado a retroceder, ele é forçado a sair dali, porque ele acaba recebendo uma mensagem da Citone, né, que aparece ali para poder teleportar ele de volta, encerrando ali meio que o confronto do Jabber contra o Rudo, sabe? E mano, na hora que os zeladores eles chegam ali, o Jabber ele fala uma parada que tipo assim, é muito sinistro, né? Quem viu o episódio viu. Pelo momento aqui do canal eu não vou poder falar, mas poxa, vão lá e dá aquela olhadinha no episódio, lá nos momentinhos finais que vocês vão entender o que eu tô falando. O episódio ele vai se encerrando ali com uma cena um pouquinho tocante, pois o Rudo ele pede desculpas ao Chris, né, por destruir o precioso talismã do Grease. Mas o Grease, apesar do ocorrido, apesar de estar todo machucado, ele sente um alívio por saber que o objeto que ele deu pro Rudo serviu para poder proteger o Rudo de alguma maneira. E assim, meio que ele ficou meio feliz por ter protegido tanto o Rudo, o Zanka e o grupo ali. Agora a gente vai para nossa pequena opinião, a gente vai comentar sobre. Bom, assim, eu acho que é inegável que esse foi um dos melhores episódios de Gachakuta, como eu disse, né? Como também mostrou ali que o anime, ele já chegou, mas ele já chegou com tudo. Ele chegou, ele não tá de brincadeira, então ele chegou pra poder assim, cheguei chegando, tá ligado? É aqueles animes que você vira e fala, poxa, é um anime que tá começando agora, mas ainda assim com 5 episódios já se mostrou ser um dos melhores animes desse ano, sabe? Eu acho que Gachakuta merece, assim, cara, vai merecer um Oscar de melhores animações, sei lá, alguma coisa assim. Mas brincadeiras à parte, esse anime mostrou que realmente ele não tá de brincadeira, ele chegou pra chegar. E esse episódio, o episódio 7, ele meio que ele é um divisor de águas no arco da luta contra o Jabber, que até aqui o Jabber ele parecia ser apenas um vilão meio que insano, dodói da cabeça e ao mesmo tempo meio que brutal. Mas assim, nesse episódio 7, essa narrativa,
ele revela ali um pouquinho mais da sua inteligência perversa, pois ele mostra como ele manipula o veneno para burlar o talismã do Grease, né, provando que não é apenas força bruta que o Jabber usa, mas ele também tem ali o seu meio tons estratégicos, vamos dizer assim. O ritmo da luta, ele é muito intenso, ele é cheio de viradas. E o primeiro, o Jabber, ele domina tudo. Depois o Rudo e o Zanka conseguem equilibrar essa luta. E no final o vilão consegue escapar. Meio que ele é chamado, né, para poder sair dali, meio que contra a vontade dele, mas ainda assim essa estrutura mantém a sensação de que a vitória ela não é simples e que cada avanço vai exigindo sacrifícios, vai exigindo tempo, né? E a aliança entre o Rudo e o Zanka é um dos pontos altos do episódio 7. Porque até então, os dois tinham uma relação cheia de tensão, hostilidade, vamos dizer que uma relação de cocô também, né? Quem entende, entende. Mas essa situação extrema meio que obrigou os dois a trabalharem juntos. E como o Zanka é o mentor do Rudo, meio que fez sentido, né? O fato do Zanka usar o amuleto do Grease contra o Rudo para ativar o seu poder e depois ser redirecionado diretamente contra o Jabber mostrou a criatividade e a desconfiança também, transformando ali o Zanka e o Rudo em um ponto estratégico nessa luta. E cara, essa luta foi assim simplesmente sensacional. Essa luta solidifica o tema central de Gachakuta. Mesmo em um mundo rigido pelo lixo e pela marginalidade, vamos dizer assim, a cooperação e o improviso, eles além das suas armas, eles se tornam armas poderosas. E lembra que eu falei uma referência a Dragon Ball lá no começo do vídeo? Poxa, é inegável que nessa luta do Rudo e do Zanka contra o Jabber, enquanto o Rudo joga o Zanka, ele parece meio que tá se teletransportando. E sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou muito as lutas do Goku contra os vilões de Dragon Ball Z, sabe? Contra o Freeza, o Cell, o Majin Buu, esses vilões ali clássicos de Dragon Ball. Eu não sei se foi uma referência ou se foi apenas uma coincidência mesmo. Mas reassiste o episódio e depois me fala se não parece mesmo uma referência. Agora sim, o talismã do Grease, ele funciona como um símbolo narrativo também dentro desse episódio de Gachakuta, sabia disso? Porque ele não era apenas um item de combate, mas ele era algo meio que carregado em um valor emocional pro Grease. E passou a ter um valor emocional pro Rudo também, sabe? A sua destruição é meio que ela teve um impacto meio que duplo, porque mostrou o nível de sacrifício que o grupo precisava fazer para sobreviver. E assim, isso adiciona uma carga emocional bem lá no final, quando o Rudo ele pede desculpas ao Grease, né? Mesmo fragilizado, o Grease ele aceita. Essa cena ela finaliza ali o episódio em um tom mais melancólico, meio que isso equilibrou ali a ação frenética dos momentos anteriores do episódio com esse momento mais melancólico, sabe? E o Jabber, assim, ele se destaca como um antagonista, não só pela sua brutalidade, por ser dodói da cabeça, mas pelo modo de como o seu corpo e o seu veneno são usados quase que como uma ciência meio que macabra, sabe? E assim, pra mim o Jabber, ele é um dos vilões protagonistas desse episódio assim fácil, porque ele injeta toxinas em si mesmo pra aumentar o seu próprio poder. Ele consegue paralisar o Rudo, ele consegue paralisar o Zanka, e ele só recua porque ele recebe uma ordem direta pra sair dali, né? Isso demonstra que o Jabber ele é uma peça dentro de algo maior, porque quem lê o mangá ou quem tá lendo o mangá vai saber qual é essa peça maior, o que expande o mistério do anime e prepara um terreno para revelações futuras sobre os Riders, né, e os seus superiores, ou o seu superior, e também sobre a luva do Rudo, tá? Não vou dizer muito. Vamos ser sinceros, né, cara? Assim, o Jabber, ele é um vilão meio dodói da cabeça, como eu disse antes. Poxa, ele falou um negócio ali que, como eu disse antes, eu não posso falar aqui, né? Mas assim, até mesmo os zeladores meio que ficaram chocados com essa parada que o Jabber falou. Cara, esse aí é o tipo de vilão que ele é meio dodói da cabeça e ele não tá nem aí pra nada. Mas aí, cara, você já assistiu o episódio 7 de Gachakuta? Se você já assistiu, gostou? Se gostou, me diz aqui nos comentários o que você achou também, tá? Mas e aí, gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, porque além desse vídeo de Gachakuta, tá vindo vídeo de outros animes aí também, das novas temporadas, tá? Mas é isso, se você já for inscrito, meu muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Z, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.